Agora a Brasília conversar com a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago, para você, para todos os nossos companheiros aí no estúdio e para todos que nos ouvem e nos assistem nesta manhã de quinta-feira. Ô Vera, amanhã é o grande dia, a posse do novo Congresso com as eleições das presidências da Câmara e do Senado, mas falando sobre o Senado, Renan Calheiros em campanha para o novo mandato no comando do Senado, diz, Vera, que é o novo Renan. Como é que a gente engole isso, hein? Novo Renan, Thiago Berrache, durma-se com um barulho desse. O Renan que nos levou a Fernando Collor, ajudou a criar a República de Alagoas, depois sobreviveu ao Collor, virou ministro do Fernando Henrique Cardoso, sobreviveu ao Fernando Henrique Cardoso, foi mais uma herança maldita, virou ali aliado, cupincha do Lula, e aí do próprio Sarney, que ele com o Collor tinha renegado lá atrás, virou melhor amigo do Sarney, aí depois sobreviveu ao Lula, ficou ali aliado da Dilma, e agora quer se apresentar ao Bolsonaro. Essa história de novo Renan nada mais é do que uma tentativa de fazer chegar ao governo o recado de que ele agora vai ser um liberal na economia, vai ajudar nas reformas. Esse é o recado republicano. E o nada republicano que ele manda pelos bastidores é que ele mata no peito a questão do Flávio Bolsonaro. Fez chegar isso ao governo, apurei aqui, com fontes do governo, do próprio Senado, que o Renan disse que só ele é capaz de ter força o suficiente para fazer esse caso não virar um problema sério para o governo, porque qualquer um dos outros é muito atento à mídia, é muito fácil de ser levado pela opinião pública e que entregariam o garoto aí aos leões no Conselho de Ética e não matariam no peito a questão. Então isso chegou ao governo. O governo está fora dessa eleição do Senado, não está se metendo muito. Quem está mais próximo é o Onyx Lorenzoni, que pessoalmente trabalha pelo Davi Alcolumbre, do seu próprio partido. É considerada uma costura de pouca chance, porque na Câmara o Rodrigo Maia tem um franco favoritismo e é muito pouco provável que o DEM tenha o comando das duas casas. O partido saiu pequeno das urnas, não estava na aliança do próprio Jair Bolsonaro, nada leva a crer que tenha força para fazer os presidentes das duas casas do Congresso. Então a disputa se dá hoje mesmo, principalmente no MDB, entre o novo Renan e a senadora Simone Tebet. Se ele levar na bancada, ele vai a um plenário mais hostil a ele do que em vezes passadas. E aí tem toda a discussão sobre voto aberto ou voto fechado. Tem várias questões de ordens prontas para serem votadas na abertura da sessão que vai escolher o novo presidente. Então, os senadores pedem para que a votação seja aberta. Por quê? Porque tem uma brecha na decisão do ministro Luiz Fux que permite que ela seja aberta. Diz que cabe ao Senado decidir se faz aberta ou fechada. O que a mesa vai tentar fazer aí em consonância com o próprio Renan? Dizer que o regimento prevê votação sigilosa e que, portanto, uma votação aberta poderia ser passível de anulação posterior. E aí vão tentar nem votar as questões de ordem. Nesse caso, sessão com votação sigilosa, o Renan volta a ser o favorito, porque ele tem favores prestados desse tipo de matar no peito para senadores de vários partidos. Mesmo aqueles que dizem que vão fazer declaração de voto, devem falar que vão votar contra o Renan e aí lá na hora do voto secreto podem acabar chancelando o nome do novo Renan. É o que eu ouço muito aqui nos corredores do Senado, Thiago Berrache. Agora, Vera, o novo Renan está prometendo empenho na reforma da Previdência. O governo avança com o texto, tenta também mobilizar apoio político a essa proposta. Aliás, amanhã começa de fato a articulação com o novo Congresso Nacional. Será que houve algum avanço na reforma da Previdência, Vera? Houve sim, Thiago, tanto no texto quanto nessa parte da articulação política a que você se refere. O secretário da Receita, Rogério Marinho, esteve ontem com os governadores. A gente viu mais cedo aqui no Jornal da Manhã uma reportagem do Daniel Lian a esse respeito. E para o governo, as pessoas com as quais eu conversei, esse braço dos governadores é importantíssimo para a aprovação da reforma. Eles avaliam que o apoio dos estados vai fazer com que o Congresso acabe vencendo resistências que ainda tem ao texto da reforma. Então, eles estão apresentando as linhas gerais dessa reforma
para os governadores, esperam contar com o apoio deles justamente porque os estados estão quebrados. Eu estive ontem numa reunião do Rogério Marinho, num jantar do Rogério Marinho, com deputados e senadores aqui em Brasília. Então, também com o Congresso, antes mesmo da posse, eles já começaram um trabalho de formiguinha de convencimento para a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. Nesse jantar do qual eu participei, o Rogério Marinho disse que o governo está disposto a incluir no próprio texto da reforma os estados, para que facilite reformas também nas assembleias estaduais e que a execução da reforma da Previdência deve ajudar a desafogar o caixa de estados que estão vindo cada vez mais bater aqui nas portas da União em busca de recursos. Então, eles contam com essa situação fiscal bastante complicada, em que a maioria das unidades da federação está, para ter o apoio político lá nos estados e aqui no Congresso, com as bancadas sensíveis aos problemas dos seus governadores. Thiago, esse trabalho já começou e ele vai ser intensificado também nos próximos dias. Ô Vera, estaremos acompanhando, você mais tarde volta ao longo da nossa programação. Bom trabalho, Vera, em Brasília. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.